Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 6. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Quem é Jesus? De onde ele veio? O que ele veio fazer? E o que isso tem a ver conosco? Foi com o propósito de responder esse tipo de pergunta que Mateus escreveu esse capítulo e todo o seu livro, um dos primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos. Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus, também conhecido como Levi, o cobrador de impostos. Por causa do conteúdo e da linguagem desse livro, nós descobrimos que o maior objetivo de Mateus ao escrevê-lo era convencer os judeus que Jesus de fato era o Messias tão aguardado por Israel e que a sua morte na cruz não foi um acidente, mas parte do plano de Deus para salvar a humanidade. Mateus escreveu entre as décadas de 50 e 70 depois de Cristo. Era uma época em que os judeus começaram a resistir mais fortemente àqueles que se convertiam a Jesus. Por isso, ao escrever esse livro, provando que Jesus é o Cristo, o Messias, Mateus deseja tanto encorajar os judeus que creem a permanecerem abraçados à fé em Jesus, quanto evangelizar os judeus que não creem. Porque se eles não aceitarem Jesus como Messias, estarão perdidos. E Mateus começa o seu livro nos apresentando a genealogia de Jesus. Os versículos que lemos hoje nos dizem que Jesus é o Cristo, o filho de Abraão. Na abertura da sua obra, como um bom judeu, o objetivo de Mateus é apresentar a genealogia ou a ascendência, os antepassados de Jesus. Para aquele povo, uma genealogia servia como hoje uma espécie de currículo em nossos dias. Era uma apresentação formal de alguém. Exibia as credenciais, a nobreza, a importância daquela pessoa. E Mateus então começa dizendo no versículo 1 que Jesus é o Cristo. Cristo não é um sobrenome, mas é um título, significa Messias, o ungido de Deus. De acordo com o Antigo Testamento, o Messias seria aquele que libertaria Israel das mãos de seus inimigos, os julgaria e inauguraria o reino de Deus na terra. Pois bem, segundo Mateus, Jesus é essa pessoa. Jesus é o Cristo, é o Messias. E para se encaixar nesse cargo ou nesse ofício, Jesus cumpre os seguintes pré-requisitos. O que vimos no versículo 1 é: ele é filho de Davi e é filho de Abraão. É assim que Mateus progride em seu argumento. Ele primeiro vai dizer que Jesus é filho de Abraão e vai traçar a sua linhagem nos versículos 2 até o versículo 6. Ao citar as descendências de Abraão até o nascimento de Davi, Mateus compreende um período de mais ou menos 1000 anos. Seu objetivo nesse trecho é mostrar que Jesus é descendente de Abraão. Mas por que isso é importante? Em Gênesis 12, versículos 1 a 3, nós lemos que Deus, ao chamar Abraão, prometeu que abençoaria todas as nações da terra através da sua descendência. E esse é o ponto de Mateus aqui. Jesus é aquele por meio de quem Deus abençoará as nações, cumprindo as promessas feitas a Abraão. Com isso, nós aprendemos a primeira lição desse trecho. Deus abençoa e usa as pessoas mais improváveis. Nós vemos isso nos nomes citados nessa lista. Observe, o primeiro nome, Abraão. Você se lembra quem era Abraão? Abraão era um pagão, um adorador de falsos deuses na Mesopotâmia. Mesmo assim, Deus se compadeceu dele. Deus o chamou para ser seu e fez maravilhosas promessas a esse homem. Mas não para por aí. Ainda no versículo 2, nós lemos a respeito de Jacó. Você lembra quem foi Jacó? Apesar de nascer da linhagem de Abraão, ele era o filho caçula de Isaque. Ele não merecia ser o herdeiro. Ele foi um enganador, um mentiroso, que só mudou depois de ser quebrado por Deus e ainda errou muito na sua velhice. Deus deu a Jacó sequência às promessas feitas a Abraão. E tem mais alguns nomes improváveis nessa lista. No versículo 3, lemos sobre Tamar.
no versículo 5 sobre Raabe e Ruth. Não era normal citar mulheres em genealogias. Então Mateus tem um propósito especial ao fazer isso. Há algo que unia essas 3 mulheres. Todas elas eram estrangeiras, gentias. Elas não nasceram em Israel. E tiveram histórias complicadas. Por exemplo, Tamar foi injustiçada por Judá, o seu sogro. E ela se vingou mentindo que era uma prostituta. E dessa relação incestuosa com seu sogro, nasceu mais um filho na linhagem de Jesus, Pérez. Olhemos para Raabe. Raabe foi uma prostituta que se converteu ao Deus de Israel. Mas ainda assim, ela mentiu para preservar os espiões israelitas. Apesar disso, foi através da sua linhagem que nasceu Boaz. A propósito, foi por meio do casamento entre Boaz e Ruth que o avô de Davi, Obed, nasceu. E quem foi Ruth? Ruth foi uma moabita que sofreu grandes angústias e miséria junto com a sua sogra Noemi, após a morte de seu sogro e seu marido. Bom, e o que dizer de Davi? O nome que lemos no versículo 6. Em 1 Samuel 16, lemos que ele era o filho caçula de 7 irmãos, um mero pastor de ovelhas, que foi esquecido por seu pai quando o profeta Samuel foi até a sua casa para ungir o novo rei de Israel. E o que Deus fez? Deus escolheu Davi como rei, apesar dele ser o menor entre todos e não ter aparência real. Sabe o que todas essas histórias têm em comum? Deus abençoa e usa as pessoas mais improváveis. Foi assim com Abraão, com Jacó, Tamar, Raabe, Ruth, Davi, e continua acontecendo até hoje comigo e com você. Ao olharmos para a genealogia de Jesus, fica claro que para Deus não há caso perdido. Não importa qual tenha sido a sua história até aqui, o seu histórico religioso, familiar, os seus pecados, os seus tropeços, as suas manias e vícios, os seus erros, as injustiças que você já cometeu, crimes que você cometeu no passado. Em Jesus há esperança de redenção para todos nós. Todos estes personagens eram pessoas frágeis, falhas, mas ainda assim, Deus foi até eles, Deus os abençoou e Deus os usou apesar de suas limitações. Então saiba, no dia de hoje, que apesar de seu passado, Deus também pode te chamar, apesar da sua incredulidade e dos seus pecados. Deus também pode te abençoar, mesmo você sendo quem você é. E Deus pode te usar em sua obra, apesar de suas fraquezas, para a glória dele. Que essa seja a nossa lembrança no dia de hoje.